galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. Eu sou a Rubia. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a prevenção ao suicídio. De acordo com a OMS, todos os anos mais pessoas morrem pelo suicídio do que por outras causas, como a malária, como câncer de mama ou até mesmo por guerras e homicídios. Pensando nisso, a campanha Setembro Amarelo veio como uma forma de conscientização e prevenção ao suicídio, e ela é amplamente conhecida em rede nacional. Nós vamos hoje entender mais sobre as causas do suicídio, também entender a importância da campanha do Setembro Amarelo, conversando aqui com dois psicólogos que ajudam a diminuir o número, né, de pessoas que cometem suicídio. E aí temos o Adriano Marcos, que é psicólogo, musicista, formações que ajudaram na fundação do projeto Anima Música Terapia. E temos também a Thalita Mara, psicóloga com mestrado e especialização em psicologia aplicada. Também trabalha como influenciadora digital, com quase 20 mil seguidores, e promove educação em saúde por meio da psicologia. Também tem livros lançados nessa área. Sejam bem-vindos. Obrigada. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Acho que a gente pode iniciar nosso assunto falando um pouco sobre a campanha Setembro Amarelo, né? Essa campanha que é tão importante aí. Exatamente. É uma campanha, eu digo que é linda. Justamente, eu acredito que a cor escolhida para representar esse mês foi muito bem sucedida, porque é uma cor que remete à alegria, que remete à vida. É vibrante, né? Exatamente. Acredito que foi iniciada em 2015 no Brasil, exatamente. E foi pela área médica, pela Conselho Regional de Medicina, acredito que pelo pessoal da psiquiatria. E muito embora a gente fale do setembro, um tema extremamente pesado, porque a gente fala de suicídio, dessas dificuldades, a gente conta com recursos, busca trazer recursos para lidar com essas dificuldades que podem culminar, chegar até o ato em si, que é cometer suicídio. Sim. Então, acho que, como a Thalita falou, Setembro Amarelo, setembro, mês da primavera, das flores, significa vida, né? Sim. Então, acho que falar de suicídio, acima de tudo, é preservar a vida. É a gente aprender a valorizar a vida do ser humano. Então, é muito bonito a gente poder sair um pouco do nosso consultório, sair um pouco da clínica e poder levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas sobre autocuidado, sobre como cuidar de si, sobre saúde emocional, que a gente não aprende e não se vê falar em lugar nenhum. Né? Então, é a oportunidade que a gente tem de poder trazer um pouco de conhecimento para que as pessoas tenham a condição e a ferramenta necessária para trabalhar o seu eu interior, para evitar as pessoas a chegarem a tirar a sua própria vida. Sim. Falando em saúde mental, como que eu identifico que a minha pode estar abalada? Quais são os passos, quais são os indícios que eu possa perceber que tem algum problema ali? Pode começar. Vai atrapalhar alguns setores da sua vida. Você vai começar a perceber que você não tem energia para fazer aquilo do seu dia a dia. Às vezes, o seu relacionamento familiar, né, vai interferir nessas questões. No trabalho, não vai ter tanta atenção para desenvolver aquela tarefa que você deveria e desenvolveria tranquilamente. Você tem capacidade para aquilo, mas às vezes não consegue. Pode perceber através de manifestações no sono. A pessoa não consegue dormir bem, ela tem uma dificuldade, acorda no meio da noite ou tem uma dificuldade para iniciar o período do sono. Na alimentação, não consegue
fazer as refeições como deveria, tanto no sentido de exagero ou de deixar de fazer as refeições corretamente. Então, a gente pensando de uma forma global, alguns sinais vão aparecendo. Talvez não associe, a pessoa em si não vai conseguir associar à saúde mental, mas essas interferências no dia a dia pode ser um sinal de que tem alguma coisa ali incomodando Sim. mentalmente, emocionalmente, né, Adri? Acho que são indícios, né, que a gente vai tendo ali no dia a dia. Às vezes uma irritação muito grande, às vezes a pessoa fica extremamente nervosa e se manifesta esse nervosismo com estupim curto, Alterações de humor ali, alterações né? de humor, Exatamente. né? A Thalita já falou a questão da alimentação, do sono. Então, são fatores importantes, são pequenos indícios ali no dia a dia que a gente vai tendo, né? A minha relação com o outro, há uma interferência, há uma mudança. Então, são pequenos indícios que vai surgindo no dia a dia e que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Às vezes na Uhum, correria do trabalho também, da faculdade, assim, uhum. da demanda do dia a dia mesmo, né? Quando chega em casa, geralmente é quando são momentos em que a pessoa ela entra em contato com ela mesma, né? Então, às vezes é Isso. num banho, é na hora antes de dormir, principalmente antes de Uhum. dormir, né? Que a gente deita no travesseiro, aí às vezes vem aquelas A inquietações. mente começa a E aí a trabalhar. gente, e aí a gente saber mediar ali, né? Até que Uhum. ponto aquilo ali tá saudável, né? Tá tranquilo de ir levando sozinho, né? Uhum. E dores, eu esqueci de falar, mas é importante a Dores musculares. gente mencionar as dores. Às vezes eu sinto uma dor de cabeça, uma dor no pescoço, ou em qualquer região do nosso corpo. Ah, não, é porque eu sentei assim. A gente nunca vai pensar na saúde mental. A gente pensa que esbarrou, que fez alguma coisa errada, mas o nosso corpo, ele dá sinais. Então, assim, não é normal sentir dor. Se você está sentindo, vamos pensar, investigar, refletir sobre aquilo que você está sentindo no seu corpo. Sim, de onde pode vir aquela dor, né? Uhum. E pensando assim na prevenção, né? Qual é o profissional, assim, como que a gente pode prevenir, na verdade, o suicídio, né? Tem a questão de procurar profissionais, mas nem sempre aquela pessoa ela vai conseguir fazer aquilo sozinho, né? Eu acho que a gente até entra num ponto, se a gente percebe que uma pessoa ela tá com uma depressão severa, né? Que ela tá deprimida também, porque é, o estado depressivo, às vezes as pessoas podem só falar assim, fulano tá cabisbaixo, fulano tá triste, fulano é mais assim mesmo, é mais na dele. Uhum. E até que ponto, né, a gente consegue prevenir isso, a gente consegue, é, como que eu posso dizer? A gente Combater previamente. Isso, a gente consegue interferir. Isso. Tava fugindo a palavra, porque eu peguei ela aqui no ar. A gente Nossa. consegue interferir. Porque, né, às vezes a pessoa ela tá tão cega, a realidade pra ela ali tá tão nebulosa, né? Ela vê com tanta. Ela vê com tanto pessimismo, Claro. né? Porque o Uhum. deprimido ele tem essa visão triste das coisas, né? Vê com Uhum. muita tristeza. Então, como que a gente consegue interferir? Eu vou deixar o Adriano começar, porque pela formação dele, eu acredito que ele tem uma receitinha no sentido assim figurado de uma das possibilidades dessa interferência e depois eu complemento. Então, Sim. tá. Então, eu vou começar falando um pouquinho, trazendo para aqui, presente, o Neri Bottega, que é um dos maiores psicanalistas na área quando se trata de suicídio. Ele trabalha uma siglazinha que chama-se ROC. Reparar, orientar e conduzir. A gente perdeu a sensibilidade de perceber o outro. Tá Né? tudo muito focado na A pessoa gente, tá né? triste, levanta dessa cama. Não é aí, não é por aí. O caminho é outro, é diferente. Então eu preciso aprender a reparar e perceber o outro. Quando o outro tá triste, quando o meu colega de sala de aula tá triste, eu preciso chegar. Oi, tudo bem? Como que você está? Por que que você está triste? O que que aconteceu? Tá acontecendo O alguma que tá coisa? acontecendo alguma coisa? Se você precisar, conte comigo.
Pode conversar comigo. Pode conversar Exercer uma comigo. escuta ativa. Uma escuta ativa, acolher a dor do outro. Mas a gente é tão assim que às vezes a pessoa começa a contar uma situação dolorosa. Por exemplo, vamos pegar duas amigas conversando, uma terminou um relacionamento. A amiga terminou o relacionamento, a pessoa vai, tá triste ali, começa a chorar. Chora não, pra que chorar? Você tem tudo. Você tem tudo. Ó, esse cara não te merece, você Sim. merece pessoa melhor. Ou seja, a gente não tem a capacidade de suportar a dor do outro. Ou seja, engole esse choro. E às vezes também vem o julgamento, né, Adriana? Também. Durante essas conversas, e que aí quebra toda a possibilidade de uma conversa ativa e de auxiliar quem realmente precisa, né, desse suporte, dessa ajuda. Exatamente. Eu preciso do quê? Suportar, deixa o outro chorar. Às vezes não precisa falar nada, só estou aqui se você precisar, conte comigo. Faz parte do processo também, Faz né? parte. Sentir, Isso. pra não guardar tudo ali. É o acolhimento, Isso. né? A depressão... Ah, você ia complementar, vai lá, tá? Sim, porque a gente está falando em relação ao outro, mas quando a gente percebe alguma mudança na gente mesmo, né? a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a questão da música. E aí eu vou pensar, vou falar sobre pequenos prazeres que a gente pode ter no nosso dia a dia, que às vezes vai causar essa interferência e vai romper esse sentimento, porque não é todo dia que a gente vai acordar bem, não é todo dia que a gente vai acordar animado. Às vezes a gente precisa lidar com situações difíceis na nossa vida. A maioria das pessoas, todas as pessoas, não é a maioria, todas as pessoas, não tem como a gente viver bem o tempo todo. Então, a gente encontrando esses pequenos prazeres, a gente vai tornando essa situação um pouco mais leve. E aí eu comentei mais cedo com o Adriano sobre a música, que é um pequeno prazer para mim, mas cada pessoa vai encontrar aquilo que faz bem. Pra mim também, eu amo música. Então, eu acordo, vou trabalhar bem cedinho, 7 horas, eu entro no carro, coloco aquela música que eu gosto, vou ouvindo, relaxando, para eu começar o meu dia bem. E as pessoas vão identificar isso, tomar um banho gostoso. Eu falo assim, tomar banho para mim é uma coisa maravilhosa. E aí, cada pessoa vai identificar para romper. Na hora de precisar lidar com aquela coisa difícil, você já vai estar com um estado mental diferente do que você acordar. Eu tenho que fazer aquilo de novo, eu tenho que enfrentar aquilo. Então, encontre pequenos prazeres, né, para você, e você acaba influenciando o outro de uma forma ou de outra. Você vai estar mais receptivo para conversar com uma pessoa que às vezes chega para te contar uma coisa ruim, né, que passou por uma dificuldade, mesmo que você também esteja, mas porque você já está um pouquinho mais leve. Entendi. E a gente tem que tomar cuidado com as músicas também, né? Nem sempre a Exatamente. música, assim, do mesmo jeito que ela pode elevar, Sim! ela pode Uhum. levar lá embaixo também. E Sim, pensando sim. nisso, É. quais os acessos que eu devo evitar? Sabendo aí que eu estou fragilizada, a música, né? A música boa, aquela que você gosta, que te eleva, mas quais os acessos que eu devo evitar? Ler certas coisas, acessar certos vídeos? Como que eu também posso evitar coisas que piorem o meu estado? Até mesmo bebida, né? Uso de drogas também. Não só Claro. drogas ilícitas, né? Mas As lícitas, né? as lícitas também. Se automedicar, sem Isso. entender do medicamento. Então, acho importante. Vamos pegar a música, por exemplo. Eu tô triste, o que eu faço? Vou lá e coloco uma música triste para reforçar a minha tristeza. Né? Coloco lá no YouTube. Músicas bad. Ou então, playlist bad. Sofrência. É sofrência. Ou seja, se eu estou triste, eu vou colocar uma música para cima para mim ficar bem. Né? Então, é essa questão. A música funciona como se fosse um oásis no deserto. Eu preciso criar no meio do caos do meu dia a dia momentos que me sejam prazerosos. Momentos que me trazem alegria. Aí entra a música, tem pessoas que gostam de ler um bom livro, né? Então, tudo isso são momentos de eu comigo mesmo. Pequenos momentos de prazer, pequenos oásis. Um cafezinho, No meio né? do Uma caos, comida um que você cafezinho, gosta. um diálogo bacana com um amigo que você tem,
Gente, eu adoro Tudo sentar isso num já é, parque. já é muito favorável. Um passeio. Uhum. Exato. Bia, você falou sobre os acessos, né? Do que evitar, do que procurar. Veio imediatamente na minha cabeça as redes sociais, que de uma forma, assim, tem impactado a nossa vida de uma forma, assim, Demais. estrondosa. E por eu estar nesse meio, eu penso que o primeiro ponto que a gente deve ter em mente, não se comparar. Às vezes, a gente olha o outro, aquela felicidade, tá tudo lindo, tudo muito bonito, mas por que que ele é tão feliz e eu não tenho isso aqui dentro de mim? Por quê? Porque aquilo ali nem sempre É real, né? é real. É A por pessoa isso que é paga pra virtual, né? poder. Por isso que é Sim. virtual. E aí, a gente ter um autoconhecimento e entender que eu escolho o que eu posto ali. Então, o outro, às vezes, ele não vai querer mostrar a fragilidade. Então, não se comparar com uma realidade que você não conhece, com aquilo que é postado virtualmente e você, às vezes, percebe assim, mas eu não sou tão feliz. Por causa daquelas imagens que são editadas, que são escolhidas para passar algo que às vezes não é verdadeiro. Eu fico pensando bastante nisso, porque eu busco nas mídias sociais falar a realidade. Quando eu estou triste, eu falo, gente, olha, hoje eu não estou num dia muito bom, mas vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Eu vou ao contrário do que as mídias Mídias sociais. sociais Aham. pregam, de Sim. postar só o bonito, o perfeito, porque traz um impacto para a nossa saúde mental quando a gente se compara. Todo mundo viajando, como que esse povo tem dinheiro para viajar tanto assim? Todo mundo fazendo só coisas maravilhosas e eu aqui tendo que trabalhar Festa, clube, Sim. praia, o tempo 12 todo. horas todo, por né? E eu dia. trabalhando. Então, tomar cuidado, fazer um filtro é muito bom. As redes sociais, a gente não pode ver só o lado negativo, porque quando a gente procura algo bom. Então, segue aquelas pessoas que têm mais ou menos o seu perfil, que vai te acrescentar e não que vai te colocar para baixo. E Sim. às vezes a gente observa, né? Essas pessoas com esses perfis de alta felicidade Uhum. e que cometem suicídio e a gente E para aí? e pensa, como que essa pessoa chegou... Não dá um parafuso na cabeça? Sim. Ali a gente não consegue Como assim, né? entender. De onde que veio, né? Pois é. Eu queria entrar num ponto que eu acho muito importante falar também sobre, que a gente falou sobre medicamentos, né, também. E houve uma polêmica sobre o Zolpidem, né, o remédio tarja preta, que pessoas estavam utilizando ele como droga recreativa. E isso é muito sério, porque ele gera totalmente o oposto, né? Ele gera um quadro de ansiedade muito maior e um quadro de depressão muito maior também, né? Eu sei que psiquiatria não é da área de vocês, né? Mas eu Nós achei somos importante trazer isso, porque às vezes a pessoa mais jovem, ela olha ali e fala assim, deixa eu experimentar isso daqui, né? E ali ela tá realmente cavando um buraco muito fundo. E quando a gente fala sobre overdose lá nos Estados Unidos, lá é muito comum o uso de drogas listas que são medicamentos, tarja preta. Por isso que tem um alto índice de overdose, porque as pessoas misturam aqueles medicamentos com álcool. E estava sendo comum isso aqui no Brasil. Atenção com relação aos medicamentos, Sim. justamente por ter essa, às vezes, não facilidade, mas por ser regulamentado e às vezes ter um acesso que não é o E ideal. também com o uso, se você percebe que está mais fragilizado, mais sensível, toma cuidado com o uso de outras coisas também, né? Principalmente o álcool ali. Qualquer é mais comum, né? Mais bem visto, Mais então fácil também. É mais Mas acessível, socialmente né? aceito, mais na socialmente verdade. aceito. Exato. Então, Você ia falar? eu acho que o importante é a gente ter essa consciência de que a automedicação não funciona. Medicação, quem estudou e tem a capacidade de receitar uma medicação para qualquer pessoa é um médico. Então, se você está sentindo alguma Psiquiatra, coisa, né? Perfeito. ou o psiquiatra, os tarjas pretas, mas até hoje, até os clínicos gerais receitam, né? Mas eu acho que só funciona através de uma receita médica, através de uma orientação médica. Tanto para você usar
tanto quanto para você parar. Eu tenho vários Exatamente. pacientes no consultório que estão tomando lá a sua medicação para ansiedade, aí do nada vou Para. parar de tomar. Interrompe. E tem que Interrompe o parar tratamento. gradualmente, Ou né? seja, Até o corpo não pode ser uma acostumar. coisa brusca, eu não posso parar de uma hora para outra. Eu preciso entrar em consenso com o meu psicólogo, com o meu psiquiatra, e a partir daí a gente começa o que a gente chama de desmame, né? A gente começa a reduzir Sim. a dosagem Uhum. até a pessoa conseguir. Eu não tenho essa capacidade, eu não posso nem começar a tomar e nem parar de tomar por vontade própria. Uhum. Entendi. Então, é importante ter essa consciência. Você citou a ansiedade, já foi falado da depressão. Eu posso considerar doenças psicológicas como borderline, síndrome de burnout, como que eu falo? Burnout. 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 Posso considerar todas essas doenças psicológicas? Uhum. E se sim, para vocês falarem um pouco da diferença delas, da ansiedade, da depressão. Às vezes é muito fácil de confundir tristeza com depressão. Sim. Como que eu faço a diferenciação dessas doenças psicológicas? O burnout, ele também é muito ligado ao trabalho, né? Porque Sim. ele é meio que, assim, me corrijam se eu estiver Melhor não. errado, mas é aquele estado de anestesia, né? A pessoa fica, ela Uhum. não, ela perde o sentido dela, ao redor. Então, ele é muito ligado a essa alta demanda de trabalho, né? E foi muito interessante a gente falar das redes sociais, porque hoje a gente vê um nível de autocobrança muito grande. Uma autocobrança por perfeição, por produtividade, né? E às vezes o que a gente precisa é desligar e descansar. Mas a gente, às vezes, aí abre o celular para descansar e fala assim: você que tá aí sentado, cadê sua produtividade? Aí a pessoa ela entra naquele looping de autocobrança e aquilo adoece ela, né? Então, o que, o que seriam o burnout, né? O que seriam essa ansiedade generalizada e como que a gente pode lidar com isso? Quer começar a falar? Posso? Quando a gente pensa em doença, a gente tem que pensar em excesso e em prejuízo, né? Quando chega a uma situação, como você fala, o excesso do cansaço, o excesso da cobrança no trabalho, ela não vai conseguir ter todo o desempenho que ela tem. Então, esse é um conjunto, né? Geralmente, uma coisa puxa a outra. A ansiedade, às vezes, puxa a depressão tá ligada ali. Vem um conjunto de situações difíceis que levam a esse burnout. Eu não sei se é burnout ou burnout, eu sempre tenho É burnout. um burnout. Tem a síndrome do pânico também, né? Que Sim. o burnout está mais relacionado a um ambiente de trabalho, mas que não vai se manifestar somente ali, porque nós somos seres humanos que nos relacionamos e que o cansaço, o estado de ânimo mais deprimido ou aquela ansiedade, né, para realizar alguma tarefa vai se manifestar em outros ambientes também. Mas no ambiente de trabalho, o que ele deveria fazer, ele não consegue ou faz com um baixo rendimento, até aquilo ali chegar num esgotamento que vai precisar de um afastamento, sair daquele contexto para ele poder cuidar. Porque dentro daquele contexto ali de adoecimento, por várias razões, a gente tem questão do empregador que cobra, da própria pessoa, das condições de trabalho, que às vezes ele precisa fazer alguma coisa, mas não tem a condição de fazer. E aí ele vai precisar sair daquele contexto para se cuidar e identificar os fatores psicológicos, que aí a gente vai identificar ansiedade, depressão, o que o levou a chegar Nesse nessa esgotamento. situação de esgotamento mesmo, de não conseguir, entendeu? De estar nesse contexto. A gente vê isso com algumas pessoas aí famosas, né? Como o Justin Bieber, Nossa, aquele lá foi um Felipe caso que... Neto, o Luva de Pedreiro, que é um influenciador, que todos eles precisaram de uma pausa. A gente também vê alguns atletas, como na última Olimpíada, a Simone Biles, que declarou que precisava de um tempo. Então, reconhecer que é necessário uma pausa é super importante. Exatamente, né?
É impossível eu me curar num ambiente que me adoece. Exatamente. Se o ambiente muito me bom. adoece, eu preciso me retirar dele para que eu consiga ter condições de me cuidar. E hoje a gente vive numa sociedade que a gente é super estimulado o tempo inteiro à competitividade. Eu preciso ser bom naquilo que eu faço, eu preciso ser o melhor. Aí eu começo a competir com o outro, É muito comum ouvir, né? né? Dê o seu melhor. Dê Qual o a seu sua melhor melhor. versão? Mas aí que tá, aí gera o quê? A empresa já cobra, digamos aí no ambiente de trabalho. Aí a pessoa traz uma autocobrança Sim. e gera uma ideia de perfeccionismo. E essas empresas, assim, pensando de forma geral, elas têm algum programa, exercem aí atividades voltadas para essa saúde mental, para evitar esse esgotamento? Existem dentro dessas de corporações esse pensamento com o pessoal do RH, algo relacionado a isso, a esse combate? Elas têm Boas alguma empresas responsabilidade? deveriam ter. Boas empresas deveriam ter. Grandes empresas que já se atentaram à importância da saúde mental, que é fundamental. Eu gosto muito de usar as palavras, parti-las. Fundamental, dentro da palavra tem o mental. Então, boas empresas já perceberam a necessidade de ter um espaço de descanso, um espaço descontraído, lazer, né? com poltronas para Jogos. pessoa, jogos, música. Então, para tirar um pouco daquela situação de estresse, de meta, de necessidade de produzir, de chegar a um ponto assim extremo, aquela tensão, para romper um pouquinho com isso, a pessoa poder se cuidar e depois dar o seu melhor, porque sem se cuidar não consegue. Então, tem responsabilidade, o ambiente empresarial, profissional, precisa ter esse olhar, ter essa responsabilidade de cuidar desses momentos, de levar um pouquinho de lazer, de cuidado para os profissionais que estão ali trabalhando. Acho que eu posso falar um pouquinho disso com propriedade, porque Sim. eu sou um dos organizadores, eu trabalho na campanha, sou voluntário do Janeiro Branco, né? E a gente vai em várias empresas. O que é o Janeiro Branco? É uma campanha de prevenção à saúde mental. Ah, legal. Então a gente vai a várias empresas falar sobre saúde mental. Inclusive, dentro do Janeiro Branco, eu fui a primeira pessoa a englobar e trazer músicos da cidade de Uberlândia para participar da campanha. E eu vejo que tem várias empresas que abrem espaço, que nos convidam, e a gente vai com todo prazer e toda alegria. Só que a gente não pode restringir a saúde mental a janeiro, janeiro branco, e a setembro, setembro amarelo. Saúde mental precisa O tempo ser todo. trabalhado o ano inteiro, de janeiro. Como diz a música do Nando Reis e da Roberta, né? De janeiro a janeiro. Sim. Então, o tempo inteiro, esse tema precisa estar em aberto. A questão do autocuidado com as pessoas precisam ser consideradas. Produtividade só existe quando há qualidade de vida. Sim. E qual eu me lembro, eu até esqueci, eu não lembro se é 188, aquele canal de ligação em que as pessoas elas podem. Na verdade, é até bom a gente citar esse canal, porque quais são esses canais, né? Canais gratuitos. O SUS, eles têm psicólogos, têm psiquiatras, pessoas profissionais habilitados para poder ajudar essas pessoas. Pode falar. A gente vem aí com o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, foi o que trouxe, juntamente com o Conselho Federal e o Conselho Regional de Medicina, trouxe o Setembro Amarelo para o Brasil no ano de 2015. Então, a gente tem aí 188, que é um telefone onde você vai ligar e tem algumas pessoas ali que doam o seu tempo para estar te acolhendo, para estar ouvindo aquilo que você tem para trazer. Hoje, a prefeitura, né, e pelo SUS, através dos UAS, tem atendimento psicológico. Acho que o psiquiatra, se não me engano, agora foi retirado da rede pública, mas tem um psicólogo. Existem hoje também nas faculdades de psicologia da cidade de Uberlândia, né, a Unitri, a própria UFO, o Pitágoras, acho que a UNA também. Todas as faculdades de psicologia, eles disponibilizam, né, o atendimento psicológico gratuito à sociedade. Então, hoje, as pessoas que não têm condições de pagar têm acesso por esses meios que são gratuitos. Tem E psicólogos que fazem aquele Plano preço social social. também, né? Plano social. hoje em dia, se você procurar, na verdade, você vai conseguir ser atendido, ser Sim. tratado,
ter um acompanhamento. Então, é questão, primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. É o primeiro passo. A partir desse primeiro passo, quando eu reconheço que eu realmente preciso de ajuda, os meios e fontes a gente consegue. O CVV ele tem também no próprio site, né, um chat onde 24 horas funciona, e aí é o www.cvv.org.br. 24 horas, todos os dias, o ano todo. Falando de saúde pública, o suicídio, né, é uma pauta aí de saúde pública. Os índices no Brasil têm crescido? Como estão os índices? E dentro desses números, quem mais comete suicídio? Jovens, adultos, mulheres, homens? Eu não sei dizer um padrão entre questões de gênero ou idade, talvez Depois eu o falo. Adriano Deixa ela possa falar, me depois eu ajudar passo isso. com esses dados estatísticos, mas nós passamos por uma. Passamos, não, nós estamos passando ainda a questão da pandemia, que mexeu muito com a organização da nossa vida profissional, tudo, em todos os sentidos. E esse cuidado, essa necessidade de se atentar para esses números, saber essa interferência, a gente vai começar a sentir agora que a gente está numa fase mais amena disso. E no que eu estava lendo sobre tivemos perdas, famílias que se desintegraram totalmente, às vezes ficou apenas uma pessoa por causa da pandemia. E o que eu li recentemente é que a gente precisa ter essa atenção para a gente não deixar esse número aumentar exorbitantemente. Porque a gente agora parece uma calmaria, mas os reflexos que a gente está vivendo, tanto econômico, tanto na nossa saúde mental, vão começar a surgir agora nesse período. E o Adriano pode falar dos dados. Então, segundo a OMS, acho que até o ano de 2018, era, em média, 800 mil pessoas que tiraram a própria vida através do suicídio. Eu não gosto de usar o termo cometer o suicídio, porque fica parecendo que é uma coisa errada, que é pecado. E, na Qual é o verdade, melhor termo? tirar a própria vida. Tirar a própria vida. Porque senão dá uma ideia de que é pecado, de que é errado, né? E, na verdade, quando a pessoa chega a tirar a sua própria vida, na verdade, ela não quer tirar a vida. Ela tá com uma dor tão grande emocional que, na verdade, ela quer matar a dor. Então, até o ano de 2018, a gente tinha, em média, 800 mil mortes por ano por suicídio. Recentemente, agora em 2021, saiu uma nova pesquisa. Esse número caiu para 700 mil mortes por ano. Houve uma redução aí de 17%. Menos em 2 países. Um Brasil deles é o Brasil. e Estados Unidos. Nas Américas. Ou seja, no mundo inteiro, o suicídio reduziu. E por que não reduziu no Brasil e por que não reduziu nos Estados Unidos? O que eles estão fazendo de certo que nós não estamos fazendo? Então, isso a gente deve refletir. Então, quando a gente pensa muito em suicídio, a gente pensa muito na questão dos transtornos mentais, que são fatores de risco. A gente pensa em alguma perca da família, em alguma dor emocional, em algum estado que aconteceu com aquela pessoa. Mas a gente esquece de combater algumas coisas que são essenciais, que também são fatores de risco. O machismo estrutural dentro do nosso país, violência contra a mulher, estupro de vulnerável, desigualdade social. Tudo isso são fatores de risco que precisam ser trabalhados. A gente não pode ficar só nessa tecla de falar é a melhor opção, busque ajuda. A gente precisa combater todos esses fatores de risco se realmente a gente quer fazer uma prevenção de verdade. Muito, muito importante você ter falado isso, porque eu tenho uma amiga que estuda psicologia, ela tá para formar lá no Rio, inclusive, Luísa, um beijo. A gente estava comentando sobre isso, a gente estava conversando sobre, e ela me abriu, assim, para esse panorama social que eu ainda não tinha parado para pensar, porque a gente fica muito preso, realmente, às questões psicológicas. Mas o meio onde o indivíduo vive influencia totalmente demais a saúde mental dele. A gente é fruto do que a gente vive, né? Exatamente. Quando você vai falar sobre... Se você quer mudar a condição mental daquela pessoa, você precisa mudar o meio em que ela vive, né? Se aquele meio por exemplo,
o quanto é mais difícil para alguém que sustenta uma casa com R$ 700. A demanda mental daquela pessoa, que ela tem que sim, ela tem que pegar o ônibus cheio, ela tem aquela carga de trabalho, entende? E qual é o meio em que ela vive? Quais são as condições que ela tem, né? Ela tem condição de colocar um prato de comida na mesa, né? Ela consegue dormir bem? Se ela não consegue dormir bem porque ela tá pensando no dia seguinte, como que eu vou arrumar esse dinheiro, né? Então, realmente influencia em tudo. Tudo isso É todo o impacta meio. muito, né, na saúde mental. Sim. Então, a gente não pode desconsiderar o social, porque nós somos seres Nunca. sociais. Sociais. Não existe um ser humano que não vive, que não tem interage. Então, o social, ele grita. Sim. Por isso que é importante a gente ter consciência e a importância. O pessoal que é mais jovem não tem muito interesse por política. Mas quem faz essas mudanças no âmbito social é a política. Através da política que Então, a gente não pode desconsiderar. Pelo contrário, a gente tem que procurar uma pessoa que tem essas ideias, né, que defendem essas ideias, que levantam essa bandeira de igualdade social, de diminuir a desigualdade social, de que fala da defesa das mulheres, Sim. que fala da defesa dos indígenas, que é o número mais alto de suicídio no Brasil. É os indígenas, por quê? São aqueles que são mais violentados e mais agredidos. Sim, exato. existia, assim, então, no passado, né, uma ilusão de que em países com o clima mais frio, o número de suicídio era bem maior. E aí, quando a gente olha para o Brasil, com esse clima tropical, e entende que aqui os números não estão diminuindo, não, esse índice não está abaixando, então tem toda a relação Outras com essas questões questões. que precisam ser tratadas e olhadas com mais cuidado, que são as questões sociais. Pensando em adolescentes, eu sou também artista docente, trabalho na educação, e aí a gente vê um número crescente também de automutilação. É um indício? E de onde surge essa necessidade de infringir dor ao seu próprio corpo? Até pegando o gancho com o que a Rubia perguntou, qual é um momento, assim, existe algum momento chave? Assim, algum tipo de comportamento que você fala assim, não, agora eu preciso buscar ajuda. O quanto antes, melhor. Esse momento chave Sim. é assim. Não deixe para depois. Não deixe. Quando fala de automutilação, nem sempre a depressão ela vai se manifestar com um estado de humor deprimido, aquela pessoa quietinha que fica caladinha. Nós temos que nos atentar também para quem sempre está sorrindo, brincando, Alegre demais. Alegre demais. Uma forma de se defender, né? Irritabilidade, tá? Porque identificar a depressão em quem sofre, tá quietinho, não quer sair do quarto, isso é clichê, todo mundo fala. Mas e ver o avesso também de um sentimento de dor que tá ali guardado e que se manifesta de outro jeito, igual eu pontuei, né? Sorrindo, brincando, irritabilidade. E quando a gente fala de automutilação, aquela dor ali que às vezes não pode ser vista, não pode ser acolhida, é tão forte que acaba com essa necessidade de infringir a dor no próprio corpo para ver se é maior, se ameniza, se é tão insuportável que essa automutilação se torna um meio, né, de externalizar tudo aquilo que está ali dentro. E nem sempre, eu acho bom frisar isso, nem sempre é para aquelas pessoas que estão isoladas, quietinhas ou afastadas. Assim, já chegou nesse ponto de estar afastado do convívio. Tem outras manifestações da depressão que a gente precisa se atentar também. São sinais sutis. Acho que é importante. A Thalita trouxe a questão da dor emocional. Então, quando a pessoa se mutila, como que eu consigo identificar uma dor que é emocional? Aonde que dói? Onde? Onde que tá doendo? No emocional eu não consigo. Então, muitas vezes, se mutilar é localizar a dor. E, através do corte ali, da mutilação, deixar essa dor sair. Dar um alívio. Um exorcismo da dor. Uma tentativa. Eu já tive uma paciente assim, e ela sempre me... Não adianta, tô com vontade de me cortar. Aí eu ia conversando com ela. Só que é insaciável, né? Na verdade, ela quer aliviar a dor. Ela quer colocar aquela dor pra fora. Eu falei, então, vamos conversar?
Sim. A gente falou sobre os jovens, né? Os jovens também, porque eu acredito que por questão de, de tempos mesmo, assim, de criação, às vezes os adultos, eles não têm muita paciência com os jovens. Falam assim, vocês têm tudo, né? Você só estuda. Mas o jovem tem uma demanda mental muito grande também, porque ele está crescendo, né? Ele está fazendo uma transição ali da pré-adolescência, né? Da infância, vamos já colocar, da infância para a vida adulta, né? E aí ele já tem que pensar no futuro, porque as pessoas já vão perguntando, o que você quer fazer, né? Qual faculdade você quer, onde você quer estudar, o que você quer fazer da sua vida? Você quer trabalhar? Você quer fazer uma faculdade? Você quer fazer um curso técnico? Aí já né, motivo para muita exigência mental. E aí vem várias demandas, né? Às vezes você tem que trabalhar, né? E aí você vai, trabalha, você estuda, né? A questão do ensino médio, ali tem as demandas da escola. E aí tem as demandas de planos para o futuro também. Então, uma coisa que eu sempre penso é que quem escreve a nossa história somos nós mesmos. Então, que nós sejamos nossos melhores amigos, né? Uhum. Porque se você não se ajuda, né? Se você não é a sua melhor companhia, se você não percebe, assim, que eu tô meio mal, né? Deixa eu tomar um cafezinho. O que eu gosto de fazer, né? Igual você falou. Uhum. Eu gosto de tomar um milkshake, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de tocar um instrumento, eu gosto de assistir um filme, né? Eu gosto de simplesmente sentar no meio do... Eu adoro isso, né? Sento num parque, vou sentir o vento, sinto o cheiro das árvores. Então, qual é o seu prazer ali, Uhum. né? Para poder lidar com essa demanda da vida? Porque a vida sempre vai ter essas demandas, né? Uhum. Sempre vai existir que você seja forte. E a gente tem Então, que parar de olhar adolescente, olhar, falar assim, aborrecente, parar com isso, sim. com esse preconceito e ter um pouquinho mais de empatia e olhar para a nossa própria história. Nós, adultos, fomos adolescentes, passamos por essa fase. Cada fase do desenvolvimento humano remete a algumas demandas que a gente precisa ter sensibilidade. E olhar para o jovem dentro das suas potencialidades e dos recursos que ele tem naquele momento, que são diferentes dos recursos de uma criança, de um adulto, de um idoso. Compreender esse limite, dar liberdade para ele poder usufruir, fazer o uso das suas potencialidades e ajudar no que ele pode se desenvolver ainda. Eu odeio quando alguém fala, remete a adolescente como aborrecente. É uma fase excelente, que você tem inúmeras possibilidades, mas que precisa de um cuidado, assim como um idoso precisa, uma criança precisa, um adulto precisa. Então, tirar esse preconceito com relação, não, adolescente é tudo igual, é chato, não sei o quê. Sabe como eles são, né? Sabe como eles são. Às vezes os próprios pais falam isso. Então, eu olhar com um pouquinho mais de empatia e falar, gente, eu passei por isso. Gente, eu sei como é que é. São mudanças inúmeras da vida, no biológico, na mente, Nossa, É não uma é? fase, hormônios, né? é uma fase de extrema mudança, né? Isso. E aí, pensando nisso que você fala, hoje a gente ligou automático e nós estamos seguindo. Os Uhum. pais também, a família no geral, perdeu essa questão da conversa, do diálogo. Se dentro da minha casa eu não encontro com quem eu possa conversar, me abrir, quem eu posso procurar e de que forma? Isso é um ponto importante, né? Acho que não só na família. Vai num shopping, chega numa praça de alimentação de um shopping, você vai ver 3, 4 pessoas sentadas numa mesa, cada um com o celular na mão. Sim. Ou seja, não tem diálogo. Em casa, então, existe grupo da família, tem gente que manda mensagem pelo grupo da família, o almoço tá pronto. Ou seja, as redes sociais é legal, é bacana, mas precisa ser usado da maneira adequada. Pais, não percam o contato com os filhos de vocês. Não deixe de dialogar. É no diálogo que eu conheço, que eu sei o que ele está vivendo. O Que eu sei vínculo, né? aonde eu posso ajudar, onde eu não posso ajudar. Se eu não tenho esse contato, se eu não tenho esse diálogo, meu filho passa a ser um desconhecido.
E se você não faz isso, outras pessoas vão fazer. Aí é onde entra, muitas vezes, a bebida, drogas. Por quê? Os pais não orientam. Existe um tabu muito grande, os pais não conversam com seus filhos. Aí acontece também gravidez em adolescência. Por quê? Os pais têm um tabu muito grande de falar sobre sexualidade com seus filhos. Ou seja, isso eu preciso aprender. Educação é em casa. A escola não existe para educar. O psicólogo não é para educar. A educação é em casa. E eu só consigo educar quando eu tenho esse momento de diálogo. É muito fácil dar um celular na mão, dar um tablet ou dar um videogame, vai jogar, não sei o quê, né? Eu preciso conviver. Saúde mental é convivência. Nós somos seres sociais, então nós precisamos nos relacionar. Sim. Mas você perguntou onde, né? Buscar. E aí, tente no seu ambiente familiar. Porque, às vezes, o pai, o adulto, nem percebe esse movimento que já está tão, assim, intrincado na nossa sociedade. O celular colocou isso, esse celular na mão, que tem acesso a tudo. Mas, primeiro, tente. Chame a atenção do seu pai. Você pode ter essa liberdade no sentido positivo, né? De chamar a atenção. Pai, olha, vamos deixar o celular de lado enquanto pai, mãe, né, irmão, enquanto a gente estiver almoçando, e vamos conversar, porque o outro precisa também, às vezes vai dar um clique, é mesmo, cria um momento lá na sua casa, conversa com o outro. Se encontrar essa dificuldade, não, menino, não quero e tal, então aí chega no ambiente escolar, conversa com o professor, aconteceu isso, eu não consegui ter essa ajuda lá na minha casa. Eu tentei, mas vamos tentar, porque tem que tentar, que às vezes fala assim, meu pai não conversa comigo, mas você chegou no seu pai pra conversar. Na sua mãe e tal. E aí depois, se não, vai pro outro ambiente que o adolescente estiver inserido, que é um ambiente educacional, tenta conversar com alguém que é responsável. E onde ele estiver, se ele participa de algum grupo religioso, talvez, que tem essa possibilidade, e são espaços legais porque eles preconizam essa atenção. Então, às vezes, lá ele encontre um apoio. Mas fazer essa tentativa, não só deixar, meu pai não quer saber de mim, mas tenta primeiro, e vai em cada setor que ele tiver inserido, fazer essa tentativa. Tenta partir dele, né, primeiro. Que a gente vai torcer para alguém ter essa sensibilidade e buscar essa ajuda se necessária, ouvir com atenção aquela necessidade do jovem. Sim. Bacana. Acho que a gente deu para ter uma ampla visão aí sobre a prevenção, sobre quais são os caminhos, né? Como que a gente pode identificar esse estado em que a gente precisa de ajuda. E eu queria saber de vocês agora, né? Como que vocês chegaram aí na conclusão que vocês queriam seguir a carreira de psicologia? Porque como a gente já falou, né? Muitos jovens aprendizes assistem a gente. Então, como foi que você falou assim, nossa, eu quero psicologia, eu gosto disso aqui? Nossa, Lindomar, eu não falei isso. Não? Foi um caminho que se desenvolveu ao longo da minha vida. Na minha adolescência, eu passei situações muito difíceis. Eu perdi meu irmão pro câncer. Eu tinha 18, ele 21. E foi algo, assim, extremamente difícil. E nessa efervescência de escolher o que fazer, eu acho que a psicologia me escolheu. Por quê? Como nós éramos muito próximos, o que acontecia? Para não ver minha mãe sofrer, ele conversava comigo. Eu era o ouvido acolhedor dele. Então, quando ele descobriu o câncer, eu tinha 15. Então, imagina, gente, um adolescente de 15 anos com uma pessoa que você ama. Então, e aí ele falava desse jeito, eu não posso conversar com a mamãe porque a mamãe tá sofrendo. E o câncer dele era terminal, tanto é que ele faleceu, foi na cabeça. Então, assim, não tinha tratamento. E eu comecei a escutar meu irmão. E aí, quando chegou o momento, gente, não passou nenhum outro tipo de faculdade na minha cabeça. Quando chegou o momento, falei, quem que escuta? Quem que é
Qual profissional que escuta? Qual profissional que escuta? Porque eu já fazia isso intuitivamente. Eu escutava, acolhia, falava uma coisa em outra, às vezes chorava, porque psicólogo pode chorar, viu, gente? Às vezes nós somos seres humanos, a gente não vai se envolver, mas a gente chorava e tal. E aí, com 18 anos, no primeiro período da faculdade, ele veio falecer e eu já estava cursando, porque nesse caminho que ele fez de tratamento, eu escolhi a psicologia e fiz o curso. Então, eu fui escolhida. Eu não, não pensei em outra coisa, não. Que E legal. amo a minha profissão de paixão. Eu gosto de escutar. Você tem alguma preferência por alguma área dentro da psicologia? Eu sou muito curiosa. Tanto é que se olhar meu currículo, eu já fiz de tudo. Onde que me dá oportunidade? Ele falou de música, eu já comecei a pensar, gente, o que eu posso fazer com a música? Musicoterapia aí. Então, eu sou muito aberta a tudo. Eu gosto de ler tudo, mas o que eu estudei um pouquinho mais, toda hora eu bato aqui no microfone, que eu falo com as mãos, que eu gosto de ler um pouquinho mais sobre psicanálise. É a minha linha teórica, assim, que eu tenho um gostinho por ler. Mas eu leio cognitivo-comportamental, tudo. Autoajuda, onde já estudei sobre surdez, já estudei sobre ex-presidiários. Onde que me dá curiosidade, eu vou. Mas que eu fiz especialização e tudo é em psicanálise. E você tem Bacana. um livro, né, sobre autoajuda. Tenho, onde eu conto essa história que eu vivi na minha adolescência, os recursos que eu utilizei para poder superar. E hoje eu falar aqui com tranquilidade para vocês disso que eu passei na minha adolescência. Então, eu falei assim, gente, eu preciso escrever um livro bem simplesinho, fininho, que eu falo, ó, esses foram os meus recursos. O que eu tinha em mãos, né? Tinha um monte de dificuldade, mas eu tinha coisas positivas também. É muito Entendeu? importante você falar disso, porque a gente esquece que esses acontecimentos marcantes, eles podem acontecer, inclusive nessa fase da Oxi. adolescência de formação, né? Eu tive uma amiga que, infelizmente, ela tirou a própria vida. Eu tinha 16 anos. E marca. E aquilo foi muito marcante pra mim. Então, pra eu estar fazendo um vídeo desses hoje, pra eu estar falando sobre esse assunto com naturalidade, eu tive que passar por muita terapia. Um Muitos cuidado. processos Cuidado muito pessoais. grande, né? Exatamente. Sim. Porque é algo que já cicatrizou, tá ali, né? Mas se é uma ferida que tem a casquinha, quando chega alguma coisa ali encostando, né? Estimulando de alguma forma, vai abrir. Uhum. E você, Adriano? Bom, acho que é basicamente uma frase que a gente da psicologia sempre usa. Não foi a gente que escolheu a psicologia, foi ela que nos Ah, escolheu. você tá me imitando. Mas é uma frase que Eu quase sei, todos os é psicólogos usam. Na verdade, eu sempre fui um bom ouvinte. Sempre gostei de ouvir as pessoas. E a partir daí foi basicamente o mesmo caminho, né? Me embrenhei em algumas outras áreas. Gosto muito da música, da arte, acho fantástico. Mas, para mim, poder sentar, olhar e acolher o outro é fantástico. Sim. E o Então- projeto Anima Música, como que ele funciona? Ânima, música, terapia e arte. Isso. É um projeto... Nasceu na faculdade, na verdade, né? É um projeto que nasceu na faculdade, foi numa apresentação de um trabalho na faculdade, que eu tinha uma amiga minha que ela ficava muito nervosa na hora de apresentar o trabalho. Eu falei, calma, fica tranquilo. E às vezes eu pegava na mão dela e ficava cantando, vamos cantar. Ai, gracinha. Né? Aí teve um dia, numa apresentação de trabalho de uma professora nossa, que ela travou. Era apresentação em grupo, né? Ela falava antes de mim, ela travou. Aí eu falei, não, calma, vem que fica pra cá. Fui, apresentei a parte dela e depois apresentei a minha parte no trabalho tranquilo. Aí ela saiu da sala e foi lá para um canto da faculdade, tava lá chorando. Aí a gente foi lá, e aí eu comecei a cantar uma música bem descontraída, bem de... chama Folhinha de Abacate. É uma música que fala sobre infância, roda de conversa, de amigos, não sei o que lá mais. Cara, a menina que tava chorando, em 5 minutos ela tava rindo, tentando cantar. E dentro dessa música tem alguns trava-línguas, né?
Aí ela ficou a madrugada inteira me mandando mensagem até conseguir cantar a música inteira. Eu Aham. falei, cara, é o caminho. Às vezes a pessoa ri só de falar assim, eu não acredito que eu tô aqui chorando e você tá me cantando essa música patética, né? Na verdade era, não tinha nada a ver com a dor dela. Mas foi um meio que eu arrumei e eu vi que funciona. De Então, alcançar. esse foi uma das situações que me fizeram despertar para a música. E uma outra foi uma paciente que eu até contei para Thalita, que ela tinha transtorno bipolar, depressiva, e eu percebi que tinha alguma coisa que tinha acontecido, só que ela não conseguia verbalizar aquilo. Aí eu usei uma técnica da musicoterapia que chama-se linha do tempo. Pedi, ó, me dê uma música que marcou a sua infância, uma música que marcou a sua adolescência e uma música que te marca hoje. Quando eu comecei a cantar a música que marcou a infância dessa pessoa, ela desabou em choro. Foi a sessão inteira chorando, ela não falou nada, só chorou. Aí na outra sessão foi que ela foi trazer que tinha sido abusada quando ela era criança. A partir daí eu cheguei no X da questão e a partir daí eu consegui trabalhar. A partir de então, a música sempre faz parte do meu tratamento, do meu consultório, porque é uma ferramenta fantástica. Que bacana. Eu comentei antes que eu sou muito ligado à música. Músicas meditativas me ajudaram muito, assim, principalmente na época da pandemia, porque eu sempre fui ligado no 220, assim. Eu era aquela criança que levantava, conversava, papapá. E então a minha mente, ela sempre foi papapá, muito rápida. E ouvindo músicas meditativas, eu gosto muito das frequências, né? Aquela que vum, vum, vum. E tem estudos que falam sobre essas músicas, elas alterarem a pulsação de sangue no cérebro. Sim. Existem até experimentos de colocam um som embaixo e colocam a água. E essas músicas, essas vibrações, As vibrações. elas formam formas mesmo. Aí você fica imaginando, gente, imagina fazendo isso no meu cérebro, né? Então, é o poder da música, né? No nosso mental. Como ela é poderosa. A música por si só ela já é terapêutica, né? Sim. Mas quando a gente pega uma música, uma nota musical, uma Música nota musical, clássica. né? Hoje é utilizado nos grandes hospitais, no Albert Einstein, no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, em vários outros hospitais, no Sírio-Libanês. É utilizado música para os pacientes e como que a música potencializa o estado emocional para aumentar e potencializar o efeito da medicação. Isso começou lá nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Era colocado música para as pessoas, para os soldados, para aliviar a parte mental. E a partir daí existe toda uma história. Música é vibração. E a vibração ela é capaz de modificar o nosso sistema, a nossa maneira de sentir, de pensar. Então, relaxa. Então, a música por si só é terapêutica. Então, receita, ouçam bastante música. E ouçam a música que você gosta. Não depende de ritmo, de tudo. Se você gosta, se te faz bem, se te traz paz, escute. Sim. Aí vai desde música clássica até... Eu tenho um gosto bem variado. Mas as músicas clássicas, MPB, tem algumas músicas que são muito bacanas. Sim. E que nos remete a muita coisa. É o poder da arte, né? Você A arte em si é fantástica. Sim, a arte em si é fantástica. Você sentar assim, você prestar atenção em cada detalhe da música, Você assim, voa, né? aquele instrumento lá no fundo, o tom de voz mudando, enfim, né? O timbre da voz. E conversando aqui também, a gente falou sobre coisas que a gente gosta de fazer, né? O que vocês gostam de fazer quando vocês estão mais para baixo? Não. Assim, é muito pessoal também, né? Se você quiser falar assim, não vou responder isso. Não, eu leio, eu gosto de ler, porque também é uma forma da gente entrar num outro mundo, que não aquele ali ao nosso redor. E eu faço uma coisa muito simples, mas que eu amo. Eu jogo Tetris. Eu desligo. Eu amo também. Eu jogo Tetris que é aquele joguinho de bloquinho, Que né? vai Que antes tinha o minigame. Vocês lembram que tinha o Sim, minigame? eu lembro. Eu acho que tem, não sei, eu vou até procurar. Eu jogo no celular. Aquilo ali eu fico, que aí, nossa, eu vou encaixando os bloquinhos coloridos, aquilo ali me relaxa. Eu não grito com ninguém, deixa eu e meu joguinho ali quietinho. E você, Adriano? Bom, a primeira coisa eu tento identificar por quê, né? Porque eu começo a conversar com as minhas emoções. Tem um diálogo interno que gera autoconhecimento. E aí eu vou poder chegar ali no X da questão. Mas geralmente eu uso muito a música e a arte como refúgio onde eu posso ficar calmo, tranquilo, relaxar.
Deitar no colinho da música. É, É tão bom. é deixar a música nos levar e é fantástico como que isso tem a capacidade de nos aliviar, de nos transformar. Então, eu vou muito assim para arte, para música, teatro. É muito bacana e é algo que, cara, funciona. Eu fiquei curiosa. Psicólogo procura a ajuda de outro psicólogo? Nossa, procura. Deve, né? Gente, eu acredito que deveria ser obrigatório no currículo de psicologia. A gente não tem essa obrigatoriedade. Mas quando você fala assim, outro psicólogo procura, eu penso que qualquer ser humano deveria se beneficiar dos recursos, da acolhida, daquilo que o profissional de psicologia tem a oferecer. Se a gente buscasse a psicologia para olhar as nossas potencialidades, muitas coisas ruins seriam mais leves. Não deixariam de acontecer, porque às vezes vão acontecer, mas seriam levadas de uma forma mais leve e tranquila. O psicólogo é Obviamente. sempre associado a problema, né? Ex- Eu é. tive um problema, eu preciso do psicólogo. Não, E não não para é. se conhecer, né? Então, eu já fiz, né, tenho meu processo terapêutico e é muito importante. Eu falo para todo mundo, faz sem precisar. Você vai. Isso Mas é o que ótimo. eu vou lá fazer? Eu falei, vá. Você vai Só achar. vai. Vá. Descubra. Como, Vai como tá achar. na moda, só Vá. vai. Só vai. Então, eu queria que as pessoas pudessem se beneficiar, porque é maravilhoso. É um Sim. processo muito, muito bom. Acho importante ter tocado nesse ponto, né? Não só psicólogo, a gente faz terapia, eu faço terapia. Mas todo mundo deveria fazer psicoterapia. E para isso, a gente precisa desconstruir essa ideia de que psicólogo é coisa de gente doido. Uhum. É lugar de Sim. tratar loucura. Não. Psicólogo é lugar da onde você vai se conhecer. Conhecer suas emoções, saber como você funciona. Entender quem é você de verdade. Identificar quais são as suas potencialidades, né? A psicologia está aí para estudar a subjetividade. Ou seja, dentro da subjetividade, qual que é o objetivo do psicólogo? Potencializar a subjetividade. Então, é um lugar de autoconhecimento. É um lugar onde você vai se conhecer de verdade. Então, se deem esse prazer de se conhecer e de poder ter acesso e poder usufruir e utilizar suas potencialidades. Então, fazer terapia é algo que deveria ser universal e deveria, não sei como, mas acho que o governo deveria possibilitar isso a todas as pessoas, ter a capacidade de poder fazer, de poder Sim. experimentar. Então, acho que fazer terapia é uma experiência de vida. Eu fiquei com uma outra dúvida aqui. Pensando nessa questão de órgãos públicos, um menor de idade não necessariamente precisa da presença de um adulto para procurar ajuda no sistema público de saúde, por exemplo. Boa. Então, tem a parte burocrática, infelizmente, que precisa ter um cadastro, porque vamos pensar que se o profissional identifica uma situação muito grave, que ele precisa intervir, ele vai precisar de um responsável ali. Mas, se o adolescente chega lá, ou uma criança, com uma demanda, com certeza ele vai ser acolhido, vai ser escutado. Para os andamentos e encaminhamentos, é que vai ser necessária, às vezes, a presença de um maior responsável. Na verdade, existe um termo de autorização, né, dos pais. Isso. Quando a pessoa é de menor, a gente precisa desse termo. É, Mas é só a parte burocrática da coisa para dar andamento. Mas qualquer pessoa que chega, ele vai ser acolhido, ser ele vai acolhido. ser... ele não na vai sua deixar de demanda. ser escutado. Ele não vai deixar de ser escutado por causa disso, que mas não- é uma parte No burocrática passo que é necessária. seguinte é necessário. Exatamente. É precisa. uma primeira escuta. Isso. Entendi. Bacana, pessoal. Foi um papo muito rico, né? Um papo muito importante também, porque como a gente viu, é um assunto muito pertinente. E se vocês pudessem deixar um recadinho aí pra galera que tá assistindo, o que vocês falariam? Olha, eu tenho um slogan já pronto, tá? Vocês não me pegaram desprevenida. Eu uso o meu nome, que eu chamo Thalita Mara, e diante de todas as circunstâncias da minha vida, tem até um filme, né? O lado bom da vida, mas eu procuro, né, usar
Veja o lado Mara da vida. Em cada detalhe, em cada circunstância, eu busco encontrar, olha, isso é o de positivo que eu vou tirar. Então, eu falo para todo mundo, veja o lado Mara da vida. Diante de uma circunstância, dificuldade, busque alguma coisa que lá vai ter. E qual é o nome do seu livro? Chama Plante um Livro, Escreva uma Árvore. Pequenos detalhes, grandes milagres. Que legal. Que não? bacana gostei. também, né? É. Bacana. Então vamos lá. Eu tenho alguns pontos importantes que eu gosto, né? Eu gosto muito de uma frase que o feito é melhor que o perfeito, Isso. que muitas vezes a gente fica esperando situações perfeitas para fazer alguma coisa e a gente acaba deixando de fazer. Então, não espere situações perfeitas. Faça agora. Aproveite o aqui e agora. E outro é um livro que eu ainda não li, mas eu amei o título do livro, você acredita? Olha, É O Lado Bom do Lado Ruim de Tudo que nos Eu já acontece. vi esse livro. Eu estou muito curioso, eu quero muito ler esse livro. Então, eu trabalho isso muito com o meu paciente de maneira intuitiva, a perceber que, mesmo nas coisas ruins que nos acontecem, sempre tem alguma coisa boa. Ou seja, aprender a tirar o olho do problema. Quando o meu foco é o problema, eu fico paralisado. Uhum. Aí eu choro, lamento, reclamo, mas eu não faço nada. Mas quando eu olho como resolver o problema, eu consigo enxergar as possibilidades e as oportunidades que existem por trás desse problema. Ou seja, eu me desafio a fazer alguma coisa. Então, eu acho que é Excelente. importante isso, a gente sempre pensar, não no problema, mas o que eu posso fazer hoje para resolver. Né? E o que é que eu posso fazer hoje e agora? Não é amanhã, não é depois. Viva o aqui e agora. Se você viver o aqui e agora, você vai conseguir fazer a sua vida um pouco melhor. então acho que é isso, pessoal. Foi muito bacana receber vocês aqui. Espero poder receber numa próxima também. E a gente vai ficando por aqui, né, Rubia? É isso. É isso. Tchau, tchau. Até a Até próxima. mais. Gente, obrigado, até mais.